Olá pessoal, esta é mais uma conversa a respeito da semiótica, não é? Lembrando que o material coletado e como base para a produção desses vídeos vem da minha tese de doutoramento, que foi defendida em 2001, cujo título é O Percurso Semiótico do Actante Sujeito John, the God-Man. Então, o percurso semiótico de John é uma canção do John Lennon, que tem aí, apresenta uma síntese da sua vida intelectual, artística, do meu modo de ver, e apliquei, ousei aplicar a teoria semiótica de Greimas nesse texto, que é um texto pequeno, uma única canção, diferentemente daqueles que escrevem livros didáticos, como é o caso de José Luiz Fiorin, da Diana Barros e outros, escrevem livros didáticos explicando a teoria de uma maneira bastante competente, é verdade, porém usando fragmentos de textos dos mais diversos possíveis para explicar os conceitos da teoria, como isotopia, como ator, como actante, como percurso gerativo do sentido, como figuras, temas, etc, etc, etc. Então, o desafio meu, neste caso, foi aplicar ou procurar utilizar a teoria, não em sua totalidade, porque a teoria não se esgota, não é? Mas o máximo possível de aplicar o máximo possível da teoria dentro de um único texto, dentro de um único objeto. Esse é um desafio e que, inclusive, eu sugiro aí aos pesquisadores, aos alunos em iniciação científica, aqueles que estão querendo percorrer também os caminhos da semiótica, semiótica literária ou semiótica não literária, semiótica verbal ou semiótica não verbal, ou ainda semiótica sincrética, que é a mistura das duas linguagens. Eis aí a minha sugestão para aplicar a teoria num único objeto, num único corpus. Foi a minha ousadia de aplicar a teoria do Greimas. E no capítulo final trabalhei com Jean-Claude Coquet, sobre um único texto, debruçado num único texto chamado God, Deus. 10, 12 versos ou linhas. Então foi um desafio. Olha, mas valeu a pena ao final, porque à medida que eu ia lendo, ia aplicando a teoria e aprendendo também sobre a teoria. Então aprendi alguma coisa na semiótica de Greimas. Fui orientado por Silvio de Santana Júnior, que estudou com o próprio Greimas lá na França, na Sorbonne. Nícia Ribas Dávila, que foi minha co-orientadora, quando eu precisei utilizar o não verbal e o sincrético, a Nícia estava ali para me co-orientar. Mônica Hector, da Carolina do Norte, quando eu fui para o doutorado sanduíche. Tive a orientação por 6 meses da Mônica Hector, lá na UNC. E a tese foi defendida em 2001, fevereiro de 2001. E então é esse o material, só para esclarecimento, esse é o material que eu utilizo nessas conversas que nós temos aqui, que estão sendo publicados aqui na internet e colocados à disposição, em primeiro lugar, dos meus alunos e depois de todas as pessoas que se interessarem pelo assunto. Então, hoje, conforme o prometido, eu vou falar da teoria semiótica do Greimas. É uma teoria que cresceu bastante no mundo inteiro e aqui no Brasil, de uma maneira especial, tem alguns centros de pesquisa que eu quero destacar. Tudo começou, pelo menos as minhas pesquisas começaram no campus de Bauru, da Unesp de Bauru.
quando nós fundamos, eu, o Jean Cristos Portela e o Adenil Alfeu Domingos e a Maria Lúcia Vissotto, éramos professores. Eu era doutorando na época, o Jean era mestrando, Jean Cristos Portela, e a Lúcia e Vissotto e o Adenil Alfeu Domingos, que agora já não vive mais, né? Morreu o Adenil, e fundamos o grupo GES, Grupo de Estudos Semióticos. Isso em 1997, 1998. Então, além desse grupo de pesquisa que foi criado, que eu me sinto, de certa maneira, até privilegiado de ter feito parte, não é? Há outros grupos de pesquisas também, espalhados pelo Brasil. Vou mencionar alguns daqueles com os quais tivemos mais contato: o grupo de Assis, né, da Unesp de Assis, em que o Silvio de Santana Júnior, na época, era coordenador do curso de Linguística da Unesp de Assis, e ele era o responsável pelo núcleo de semiótica ali dentro da universidade em Assis na época. A Loredana Limoli, ali de Londrina, a grande Lore, né? Que outro grupo? O pessoal de Araraquara, havia um grupo também bom em Araraquara, do qual fazia parte o Inácio Assis Silva, saudoso Inácio, também foi embora, já nos deixou, né? Então esses 3 grupos eram aqueles que estavam mais em harmonia, digamos assim. E depois o grupo da USP, não é? Hoje parece-me que não tenho certeza quem coordena, mas o Ivan Lopes foi um dos coordenadores. E o grupo do Ceará também, tem um grupo bom no Ceará. E vários núcleos da semiótica do Greimas, estou falando da semiótica do Greimas. Vários núcleos foram abertos em todo o Brasil, agora perdemos a conta, mas há um banco de dados no site do grupo de semiótica da USP, São Paulo, em que o Ivan, foi um trabalho interessante, inclusive ele tentou capturar aí, né, e registrar os grupos que seguem essa semiótica aqui no Brasil. Mas são muitos. Então, feita essa introdução, vamos falar então sobre esse projeto, né? Projeto científico do Greimas, como ele chamava, que está em constante evolução. A gramática do conteúdo. Vamos partir do zero, né? Vamos partir lá do início. O Greimas dizia, e eu aprendi isso com o Silvio de Santana Júnior e com a Anícia Ribas Dávila, que eles falavam isso na sala de aula. A semiótica é um projeto científico, segundo o próprio Greimas, que trata da significação de textos, né? Sejam textos verbais, não verbais ou sincréticos, né? O texto sincrético, a palavra sincrético, né? Ou sincretismo, vem etimologicamente de sim, que quer dizer mistura, junto com credos, né? Que são crenças. Então o termo sincrético ou sincretismo nasce justamente dessa mistura de crenças. Aplicado esse termo ao texto, né, do ponto de vista da semiótica, então essa mistura de linguagens, essa mistura de credos, que não deixa de ser uma crença. Se alguém é semioticista, é porque crê, né, que a teoria é eficiente, que a teoria funciona na aplicabilidade, na análise do discurso do texto, né. O grande salto do Greimas foi justamente esse, que a semiótica ela não fica só como a linguística, né, tradicional no verbal, no estudo do texto verbal, mas ela vai além, ela trabalha também a análise do não verbal. Obras de arte, por exemplo, passam a ser analisadas pela semiótica do Greimas.
E o texto sincrético é quando você tem o verbal e o não verbal juntos. Então isso é o grande salto. Então o Grey Maas apresenta-nos uma ferramenta que vamos ter agora a condição de analisar também obras de artes, filmes, teatro e até danças de rua. Tudo é passível de análise através da teoria. Então, não resta dúvida que Algirdas Julian Grey Maas deixou aí um legado, uma ferramenta importantíssima para aquele que pretende analisar o texto da maneira mais objetiva possível. Então, a semiótica do Grey Maas, vou começar do início, quer dizer, ela começa lá nos anos 60, né, com semântica estrutural. E ele estava com a proposta de ir além da frase. Daí também podemos chamar a sua semiótica de transfrástica, porque vai além da frase. Então, o foco é o discurso. Então, você pega o texto, seja ele verbal, um texto escrito apenas, ou não verbal, quer dizer, uma imagem, ou seja ele sincrético, quando você tem o verbal e o não verbal, você coloca sobre a mesa, como o médico coloca o paciente, e passa a examiná-lo. Esse é o trabalho do semioticista greymasiano. Então, se de um lado a produção textual pressupõe um autor, por outro a sua interpretação sugere um leitor. O produtor textual parte de uma estrutura profunda, passa por uma estrutura menos profunda, até chegar ao ato da enunciação, da pressuposição lógica para a existência do enunciado. Então é sobre esse percurso, esse trabalho, que nós vamos falar no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima conversa.